Em 1906, a Royal Geographical Society enviou o Major Percy Fawcett, um oficial de artilharia de 39 anos, para realizar um levantamento minucioso da região dos rios Abunã e Acre, território cuja posse era disputada pelo Brasil, Bolívia e Peru. Foi para cumprir essa tarefa ingrata que ele adentrou pela primeira vez as vastas florestas da Amazônia, floresta na qual ele viria a desaparecer, sem deixar rastros 20 anos mais tarde. Foi em janeiro de 1907 que ele ouviu falar pela primeira vez de cobras gigantescas na Amazônia. O gerente de Iorangas, escreveu ele em suas memórias, contou-me ter matado uma sucuri de 17 metros de comprimento no Baixo Amazonas. Na época, inclinei-me a considerar tal relato como um exagero. Contudo, mais tarde, conforme relatarei adiante, abatemos uma ainda maior do que aquela. Isso ocorreu 2 ou 3 meses depois, no rio Abunã, a montante de sua confluência com o rio Irapirão. Flutuávamos suavemente na correnteza lenta, não muito abaixo da confluência com o Rio Negro, quando, quase sob a proa da Igarité, surgiu uma cabeça triangular e vários metros de corpo ondulante. Era uma anaconda gigante. Saltei em busca do meu fuzil, no momento em que a criatura começava a subir a margem e, mal tendo tempo de mirar, cravei uma bala de ponta macia, calibre 44, em sua coluna vertebral, a cerca de 3 metros abaixo daquela cabeça sinistra. Imediatamente, levantou-se uma espuma turbulenta, seguida por vários baques pesados contra a quilha do barco, sacudindo-nos como se tivéssemos colidido com o tronco submerso. Com grande dificuldade, convenci a tripulação indígena a remar para a margem. Estavam tão apavorados que o branco dos olhos lhes saltava à vista, no instante do disparo. Ouvi suas vozes aterrorizadas, implorando para que eu não atirasse, temendo que o monstro destruísse o barco e matasse todos a bordo. Pois não apenas essas criaturas atacam embarcações quando feridas, mas também um grande perigo representado por seus companheiros. Desembarcamos e nos aproximamos do réptil com cautela. Estava imobilizado, mas os tremores percorriam seu corpo de ponta a ponta, como rajadas de vento sobre a superfície de um lago alpino. Pelo que foi possível medir, cerca de 14 metros de seu corpo estavam fora da água e 5 metros submersos, totalizando 19 metros de comprimento. Seu corpo não era espesso para um comprimento colossal, não mais de 30 centímetros de diâmetro, mas provavelmente a serpente já estava há muito tempo sem se alimentar. Tentei cortar um pedaço de sua pele, mas a fera não estava de modo algum morta, e seus súbitos espasmos acabaram nos assustando. Um odor fétido e penetrante emanava da serpente, provavelmente de seu hálito, o qual, segundo se crê, possui um efeito entorpecente. Primeiro atrai, em seguida paralisa a presa. Tudo naquela serpente era repulsivo. Exemplares tão grandes quanto este podem não ser comuns, mas as trilhas abertas por elas nos pântanos chegam a atingir quase 2 metros de largura, corroborando os relatos de indígenas e seringueiros de que a anaconda, por vezes, alcança um tamanho incrível, fazendo com que o exemplar que abati pareça insignificante em comparação. A Comissão de Limites do Brasil relatou-me o caso de uma serpente abatida no rio Paraguai, que ultrapassava os 24 metros de comprimento. Qual é, então, o tamanho oficialmente registrado para uma sucuri nos livros e textos de zoologia? A maioria deles admite 9 metros de comprimento. O herpetólogo norte-americano Thomas Barbour, o grande especialista brasileiro Dr. Afrânio do Amaral, do Instituto Butantan, e o Dr. José Cândido de Mello, do Zoológico do Rio de Janeiro, concordam quanto a 13,7 metros, mas outros especialistas são mais cautelosos. Hayat Veril, por exemplo, escreve: pessoalmente, não acredito que a sucuri atinja um comprimento superior a 6 metros. O Dr. Ditmars é ainda mais conservador e estabelece o limite de 5,7 metros. Contudo, como eu mesmo matei sucuris que ficaram uma fração de atingir 6 metros, da ponta do nariz até a ponta da cauda, acrescento um pé ao limite estipulado por esse renomado cientista. Mas, até que eu veja uma sucuri viva, ou uma pele não esticada, que de fato meça mais de 6 metros,
e ninguém me apresentou tal exemplar até agora, manteria os 6 metros como comprimento máximo, alcançado por essa, que é a maior das serpentes americanas. Uma pele de cobra é sempre visivelmente mais longa do que era no animal vivo, visto que precisa ser esticada durante a secagem. Se for esticada excessivamente e sem escrúpulos, pode ter seu comprimento consideravelmente aumentado. Hayat Veril afirma ter visto uma pele de sucuri que media 5,4 metros quando o animal estava vivo, mas que havia sido esticada até atingir 7 metros de comprimento. No entanto, o Instituto Butantan no Brasil possui uma pele de uma sucuri com 10 metros de comprimento. Não creio que ela pudesse ter sido esticada até esse comprimento partindo de apenas 6 metros, nem que a instituição científica de tamanha reputação tivesse permitido que ela fosse esticada de modo tão excessivo. Ela deveria ter provido de uma cobra de no mínimo 7 ou 8 metros de comprimento. Além disso, se dermos crédito a Curran e Caulfield, os maiores especialistas americanos em cobras, o maior exemplar já exibido em um zoológico media 8 metros, e não é possível esticar uma cobra viva. Devo acrescentar ainda que em El Fayum, no Egito, foram desenterradas partes da coluna vertebral de uma piton, denominada Gigantophis, pertencente a um período do Eoceno Médio. Estimou-se que o animal inteiro tivesse entre 13 e 19 metros de comprimento. A cobra de Fawcett não teria sido necessariamente a mais longa de todas. Veril sustenta que os comprimentos frequentemente exagerados que viajantes e indígenas atribuem às sucuris decorrem de dificuldade em avaliar o tamanho de uma cobra viva. Certo dia, ele avistou uma anaconda enroscada sobre uma saliência rochosa na Guiana. Ele realizou um experimento de pedir a cada um de seus companheiros que adivinhasse o comprimento do animal. O cinegrafista, que nunca antes estivera numa selva, falou em 18 metros. O missionário, que passara 7 anos no interior e virá dezenas de grandes cobras, foi mais conservador e disse 9 metros. As estimativas dos índios variaram de 6 a 12 metros. Meu ajudante de acampamento, que acompanhara um grupo de coletores de cobras alguns anos antes, disse 9 metros. Uma bala de rifle calibre 22 na cabeça pôs fim à trajetória da grande sucuri e, quando ela foi esticada e medida, revelou ter exatamente 5,9 metros de comprimento. Mas que monstro! Em torno de sua parte central, media 9 centímetros, pesava mais de 163 quilos e representou uma carga pesada para 5 índios. Tão enormes eram suas proporções que, mesmo depois de termos medido a criatura, foi difícil acreditar que ela fosse tão, entre aspas, pequena. O argumento de Veril é bastante sólido, mas será que seu experimento é tão instrutivo quanto ele gostaria que pensássemos? Os indígenas que estimaram que a cobra enrolada media 6 metros de comprimento foram notavelmente precisos em sua observação, ao passo que aqueles que avaliaram em 12 metros teriam sido certamente muito mais precisos se tivessem visto a cobra desenrolada. E mesmo que, com base no testemunho do missionário, temos de reduzir metade as dimensões das cobras relatadas por pessoas que conhecem bem essa região, ainda assim, encontramos muitos exemplos de espécimes muito maiores do que a pele recordista mantida no Instituto Butantan. Fawcett não poderia ter se enganado significativamente quanto ao comprimento de sua cobra, uma vez que a mediu morta na margem do rio ainda por cima. A sua frase, tanto quanto foi possível medir, pode significar que ele não conseguiu medir os 5 metros que estavam na água, mas, mais provavelmente, significa que ele não dispunha de meios exatos de medição à mão, e assim, a típica maneira britânica, mediu o comprimento da cobra contando seus próprios passos, não podendo, portanto, ter cometido um erro muito grande. Se tivesse apenas estimado o comprimento, não teria fornecido números exatos, teria escrito, em vez disso, cerca de 14 metros fora da água e 5 metros dentro da água. Outros exploradores mais recentes da região amazônica mencionam anacondas muito mais longas do que 6 metros que Veril e Ditmars admitiram a contragosto. Comecemos pelo Marquês de Wavrin, e Bernard Helfmans confirmou que ele é uma pessoa digna de confiança e que fala a verdade. Ele afirma que o tipo de anaconda de grande porte, geralmente encontrada ao longo dos rios, mede entre 6 e 7 metros de comprimento. De acordo com ele, já havia algumas com mais de 9 metros e existem até maiores,
se dermos crédito aos nativos. Certa vez, ele abateu a tiros uma anaconda de cerca de 7 metros de comprimento. O animal caiu na água a partir do galho em torno do qual estava enrolado. O explorador expressou o desejo de resgatar o corpo, que ainda podia ser visto tremendo sob cerca de 90 centímetros da água. Seus canoeiros responderam que era um desperdício de pólvora atirar em uma cobra tão pequena e um desperdício de tempo parar para recolhê-la. Eles também disseram, no rio Guaviare, durante as cheias, principalmente em certas lagoas nas redondezas, e até mesmo perto da confluência deste curso d'água, vemos frequentemente cobras que têm mais do dobro do tamanho daquela em que o senhor acabou de atirar, muitas vezes mais grossas do que a nossa canoa. Em 7 anos na Amazônia, Updegraff encontrou apenas uma dessas anacondas gigantescas. Ela jazia em águas rasas, sob sua canoa. Media 15 metros com certeza, e provavelmente mais perto de 18 metros. Sei disso pela disposição em que estava deitada. Nossa canoa tinha 7 metros de comprimento. A cabeça da cobra estendia-se 3 ou 3 metros e meio, além da proa. Sua cauda ultrapassava a polpa em bons 1,2 metros, e o centro de seu corpo formava uma enorme curva em formato de S, cujo comprimento equivalia ao da nossa canoa e cuja largura atingia 1,5 metro. August Lange, outro explorador da Amazônia, chegou a afirmar ter abatido uma sucuri de tamanho aproximadamente igual. Media 17 metros de comprimento e tinha um diâmetro de 63,5 centímetros. Willard Price diz que Lange levou a pele do animal para Nova York, mas certamente os zoólogos teriam ouvido falar disso, não? As histórias de sucuris de 20 metros de comprimento parecem ser bastante inverossímeis, não é mesmo? No entanto, Bernard Hellmans ouviu da própria boca de uma testemunha um relato circunstanciado de como um exemplar desse tamanho assombroso foi morto, e tendo interrogado e reinterrogado seu informante por vários dias, ele, que antes era cético, ficou tão convencido de sua sinceridade quanto se ele mesmo tivesse presenciado o incidente. Em 1947, depois que os Chavantes massacraram vários funcionários brasileiros, Francisco Meirelles, do Serviço de Proteção aos Índios, organizou uma nova expedição para tentar estabelecer uma relação pacífica com essa tribo selvagem do Médio Araguaia. O grupo, composto por cerca de 20 homens, incluía 2 franceses, o jovencíssimo explorador Raymond Malfrais, que desapareceu na Guiana, e o pintor Serge Bonacase, de Paris, que lhe contou essa história. Por um pouco mais de contexto, um grupo de 7 ou 8 homens tinha ido caçar capivaras na área pantanosa entre o Rio Manso e o Rio Cristalino. O guia Serge Bonacase me contou, apontou uma anaconda adormecida em uma elevação do terreno, meio escondida na vegetação. Nos aproximamos a uns 20 metros e disparamos nossos rifles várias vezes. Ela tentou fugir, em convulsões, mas a alcançamos depois de uns 20 ou 30 metros, a abatemos. Só então percebemos o quão enorme ela era. Quando caminhamos ao longo de todo o seu corpo, parecia que não ia acabar nunca. O que mais me impressionou foi sua enorme cabeça, que era assim. Nesse momento, ele estendeu os braços à sua frente, com as mãos juntas, formando um triângulo com lados de 60 centímetros e base de 45 centímetros. Como não tínhamos instrumentos de medição, um de nós pegou um pedaço de barbante e o segurou entre as pontas dos dedos de uma mão e o ombro de outra, para marcar 1 metro de comprimento. Na verdade, poderia ter sido um pouco menor. Medimos a cobra várias vezes com esse pedaço de barbante e sempre obtivemos uma medida de 24 ou 25 vezes maior que o comprimento do barbante. O réptil, portanto, deveria ter quase 23 metros de comprimento. Mesmo que o pedaço de barbante tivesse apenas 90 centímetros de comprimento, eu não creio que possamos admitir uma margem de erro superior a 10%. A cobra, então, deveria ter entre 21 e 22 metros de comprimento. Serge Bonacase acrescentou que o diâmetro do animal era quase metade do comprimento do barbante, provavelmente cerca de 45 centímetros. A besta, de acordo com ele, era tão pesada que ele não conseguiu levantá-la pelo meio do corpo. Ele só pôde estimar o peso do animal.
Sem dúvida, você pode estar se perguntando, por que não tiraram fotos de um troféu como esse? A razão é bem simples. O Serviço de Proteção aos Índios havia proibido levar câmeras, porque, de acordo com eles, as câmeras poderiam ter facilmente assustado os chavantes, e isso poderia ter resultado em um massacre, porque era uma missão bastante delicada que lá era. Mas por que não pensar em trazer de volta a pele ou a cabeça? A resposta do Sérgio Bonacase, quando foi questionado sobre essa pergunta, foi essa. Em primeiro lugar, nenhum de nós parecia perceber que havia algo excepcional no nosso prêmio. Não havia zoólogos entre nós. As autoridades brasileiras que passaram grande parte de suas vidas neste país não pareciam particularmente surpresos. Quanto a mim, já tinha ouvido tantas histórias de cobras gigantes que imaginei que toda a Amazônia estivesse infestada de monstros desse tamanho. É claro que gostaríamos de ter levado de volta a pele da cobra, mas a gente não teve tempo de esfolar a fera nem preparar sua pele. Também estávamos muito cansados, e naquele país nunca se deve deixar de ficar no caminho ou sobrecarregar-se com bagagem extra. Imaginei o peso de um pedaço de pele com mais de 18 metros de comprimento por 1,4 metros de largura. Teríamos tido muito trabalho para carregá-lo, ou mesmo a cabeça. Além disso, quem seria louco o suficiente para carregar um pedaço de carne podre nas costas naquele calor, por um campo infestado de insetos? Era sem dúvida uma anaconda de uma espécie conhecida. Era de um marrom muito escuro, disse Bonacase, com marcas nas laterais de anéis ovais irregulares quase pretos. Passemos agora ao que pode ser outro tipo de cobra. Lawrence Beck, falecido diretor do Zoológico de Hamburgo, estava convencido da existência de uma espécie de cobra d'água, sul-americana, obviamente, muito maior que a anaconda e de um tamanho impressionante. Por ser filho do grande Carl Beck, ele cresceu no meio desse ramo. Por mais de um século, viajantes e caçadores de animais enviaram informações zoológicas de todo o mundo para a dinastia Beck, por assim dizer, que se orgulhava de fornecer aos zoológicos de todos os países espécimes de animais raros, às vezes até mesmo supostamente extintos. Foi inclusive um explorador enviado por Beck que capturou o primeiro hipopótamo pigmeu, mas os documentos da família Beck também incluem vários relatos, cujas transcrições o próprio Bernard Hellmans, que fundou a criptozoologia, viu, sobre uma anaconda gigante na Amazônia, que é muito maior do que a anaconda comum, e os indígenas parecem também a distingui-la pelo nome de sucuri gigante ou jiboia gigante. Lawrence Beck era um amigo próximo de dois padres, o padre Enns e o padre Fickel, que relataram o ocorrido, e nunca duvidou da sinceridade deles, nem por um momento. O primeiro relato provém do próprio padre Victor Enns. Durante as grandes cheias de 1922, no dia 22 de maio, por volta das 3 horas, para ser mais exato, eu estava sendo levado por uma canoa para casa, pelo rio Amazonas, vindo de Óbidos. De repente, notei algo surpreendente em pleno meio do rio. Reconheci distintamente uma cobra d'água gigante, em uma distância de cerca de 27 metros. Enrolado em 2 anéis, o monstro descia a correnteza de forma tranquila e suave. Estimei que seu corpo fosse tão grosso quanto um tambor de um óleo, e que seu comprimento visível fosse cerca de 24 metros. Quando já estávamos a uma distância mais segura, os meus canoeiros voltaram a falar novamente. Disseram que o monstro nos teria esmagado como uma caixa de fósforo se nos estivesse devorando, no momento antes, várias capivaras grandes. A uma jornada de caminhada ao sul de Óbidos, parece que um desses monstros foi morto, justamente no momento em que engoliu uma capivara, na margem lamacenta do Lago Grande de Salea. Seu estômago continha nada mais nada menos que 4 exemplares adultos de capivaras. Em outro local, foram encontrados 2 grandes excrementos arredondados, repletos de pelos de animais, e com um osso de pata de boi saindo de um deles. O padre Enns também escreve: meu segundo encontro com uma cobra d'água gigante ocorreu em 29 de outubro de 1929. Para escapar do calor intenso, decidi descer o rio por volta das 19 horas, em direção a Lenquer. Por volta da meia-noite, nos encontramos acima da foz do Piaba, quando minha tripulação, tomada por um medo repentino, começou a remar com força em direção à margem. O que é isso? Gritei sentando-me. Ali, um grande animal, murmuraram eles muito agitados. No mesmo instante, ouvi a água se mover como se um barco a vapor tivesse passando. Imediatamente, notei, a alguns metros acima da superfície da água, 2 luzes azul esverdeadas, semelhantes às luzes de navegação na ponte de um barco fluvial,
e gritei: Não, olhem, é um barco a vapor. Reme para o outro lado, para que ele não se assuste com a gente. Que vapor que nada, responderam eles. Uma cobra grande. Petrificados, todos observamos o monstro se aproximar. Ele nos evitou e cruzou o rio novamente, em menos de 1 minuto, uma travessia que, em águas calmas, nos levaria cerca de 10 a 15 vezes mais o tempo. Em segurança e terra firme, tomamos coragem e gritamos para chamar a atenção da serpente. Nesse exato momento, uma figura humana começou a acenar com uma lamparina de óleo na outra margem, pensando sem dúvida que alguém estava em perigo. Quase imediatamente, a serpente emergiu à superfície e pudemos apreciar claramente a diferença entre a luz da lamparina e a luz fervescente dos olhos do monstro. Mais tarde, em meu retorno, os habitantes daquele lugar me asseguraram que acima da foz do Piaba habitava uma sucuri gigante. O padre Enns então começou a estudar o assunto com fervor e coletou vários relatos que, eventualmente, enviou a Enschbeck. Uma testemunha era um comerciante português chamado Raimundo Zima, bem conhecido do padre Enns. Em 6 de julho de 1930, eu subia o rio Jumundá, na companhia de minha esposa e do rapaz que cuida da minha lancha. Ao cair da noite, avistamos uma luz na margem direita. Acreditando tratar-se de uma casa que procurava, guinei em direção à luz e acendi meu holofote. Mas, de repente, notamos que a luz avançava contra nós, a uma velocidade incrível. Uma enorme onda ergueu a proa do barco e quase o fez virar. Minha esposa gritou de terror. No mesmo instante, distinguimos a silhueta de uma cobra gigante emergindo da água e executando uma espécie de dança frenética ao redor do barco. Em seguida, o monstro cruzou esse afluente do Amazonas, com cerca de 800 quilômetros, a uma velocidade fabulosa, deixando um rastro enorme, maior do que qualquer navio a vapor de velocidade máxima. As ondas atingiram nosso barco de 13 metros com tamanha força que, a cada momento, corríamos o risco de virar. Acelerei o motor ao máximo e remei para a terra firme. Devido à compreensível agitação do momento, não me foi possível estimar o comprimento do monstro. Presumo que, em consequência de algum ferimento, o animal tinha perdido um de seus olhos, já que via apenas uma luz. Creio que a cobra gigante deve ter confundido nosso holofote com o olho de uma de suas congêneras. Nesse mesmo lugar, durante uma viagem de lancha em 1948, Paul Tarvalho, um antigo aluno do padre Enns, viu uma cobra gigante emergir da água, a uma distância de cerca de 228 a 274 metros. Ele estimou que ela tivesse aproximadamente 45 metros de comprimento. Por um instante, ela seguiu a embarcação, que se afastou em velocidade máxima. O padre franciscano Protiseus Friquel notou a cabeça de uma cobra repousando na água, próxima à margem do rio Trombetas. Ele desembarcou rio acima do local e aproximou-se cautelosamente, chegando a ficar meia dúzia de passos da fera. Seus olhos, escreveu ele, eram do tamanho de pratos. O padre Enns nos dá mais uma ideia da força titânica de tais monstros. Em 27 de setembro de 1930, em um braço de água que liga o lago Macuricanã e o rio Iguarapé, um brasileiro chamado João Penha dedicava-se a limpar a margem para facilitar a subida de tartarugas e a desovar seus ovos. Em certo momento, por trás de uma daquelas barreiras flutuantes formadas por plantas, troncos de árvores e galhos emaranhados, contra as quais navios a vapor de 500 toneladas frequentemente têm de lutar para abrir caminho, ele avistou duas luzes verdes. Penha pensou, a princípio, tratar-se de algum pescador em busca de ovos, mas, subitamente, toda a barreira estremeceu ao longo de 90 metros. Ele teve de recuar às pressas, pois uma onda espumante de 1,80 m de altura chocou-se contra a margem. Então, chamou seus 2 filhos, e os 3 viram uma serpente emergir da água, empurrando a barreira à sua frente por uma distância de cerca de 274 metros, até que o estreito do braço de água estivesse finalmente livre dela. Durante todo esse tempo, puderam observar com calma seus olhos fosforescentes e os enormes dentes de sua mandíbula inferior. Há também 2 fotografias impressionantes, tiradas com 15 anos de intervalo e publicadas em um jornal do Rio de Janeiro. Fotografias podem ser falsificadas, obviamente. Assim, para ter total certeza, o padre Enns procurou o proprietário do bazar esportivo em Manaus, que havia revelado ambas as imagens.
Pode parecer estranho que ambos os rolos de filme tenham acabado na mesma loja, com tantos anos de diferença, mas, na época, Manaus foi o primeiro local verdadeiramente civilizado que qualquer pessoa vinda da bacia amazônica alcançaria, e não devia haver muitas lojas equipadas para revelar fotografias por lá. De qualquer modo, o proprietário garantiu ao padre que os negativos não haviam sido retocados. Os funcionários da Comissão de Limites Brasil-Colômbia, que trouxeram a primeira fotografia para ser revelada em 1933, contaram-lhe como haviam matado uma cobra de 40 metros de comprimento e 60 centímetros de diâmetro, usando uma metralhadora, nas margens do Rio Negro. O animal ferido, ao que parece, ergueu-se a cerca de 9 metros de altura, esmagando arbustos e até pequenas árvores sob seu peso de 2 toneladas. 4 homens não conseguiram levantar sua cabeça. A segunda fotografia foi tirada em 1948. A cobra, que segundo se dizia media 40 metros de comprimento, rastejou para a margem e escondeu-se nas antigas fortificações do forte de Tabatinga, no rio Oiapoque, no território de Guaporé. Foram necessárias 500 balas de metralhadora para abatê-la. A velocidade com que os corpos se decompõem nos trópicos, somada ao fato de que sua pele não possui valor comercial, pode explicar por que o animal foi empurrado de volta para a correnteza imediatamente. Com base em todos esses relatos, Andy Beck afirmou que a sucuri gigante não era um mito e que poderia atingir um comprimento de 40 metros e um diâmetro de 80 centímetros. Seu peso seria de 5 toneladas. Sua coloração geral era castanho escuro e seu ventre apresentava manchas de um branco sujo. Seus olhos eram surpreendentemente grandes e sua aparência aterrorizante era acentuada pela fosforescência que emitem. Agora, além dos céticos habituais que se recusam a acreditar em qualquer uma dessas histórias, há outros que tentam provar cientificamente que tais monstros são impossíveis. Louis Marcelino atacou as lendas com base em argumentos matemáticos. Sejamos generosos e concedemos uma certa margem a essas proporções, de 12 a 13 metros, conforme supuseram autores sérios, sem, contudo, apresentar o menor índice de prova. Ainda, estamos muito longe dos 40 metros em questão, e ainda mais distantes do peso real de uma serpente de 9 metros de comprimento, que pesa 113 quilos. Admitamos uma média de 4 quilos por 30 centímetros. Um monstro de 40 metros, no máximo, meia tonelada. Marcelin, que aliás não é tão generoso quanto finge ser, visto que a cobra de 5,8 metros de veril pesava 163 quilos, uma média de quase 8,8 por 30 centímetros, é um matemático bem medíocre. E o Dr. José Cândido de Mello cometeu um erro semelhante ao afirmar que uma cobra de 5 toneladas teria de ter 150 metros de comprimento. O peso de uma cobra seria diretamente proporcional ao seu comprimento apenas, se sua espessura fosse constante. E ninguém foi tão insensato ao ponto de fingir que o diâmetro de uma cobra de 40 metros é o mesmo de uma de 6 metros. Se as proporções de ambas fossem as mesmas, o peso dependerá do volume, isto é, do cubo do comprimento. Calculando corretamente, o peso da cobra de Marcelin seria, portanto, pouco menos de 7 toneladas e meia, e se ela tivesse as proporções da cobra de veril, pesaria nada mais nada menos que 45 toneladas. Ambos os cálculos pressupõem que as proporções dessas jiboias gigantes seriam as mesmas de suas equivalentes menores, visto que Andy Beck forneceu tanto o diâmetro quanto o comprimento da cobra. Podemos abordar o problema de outra maneira, realizando os cálculos no sistema métrico para facilitar a aritmética. A cobra dele tem 40 metros de comprimento e 80 centímetros de espessura, pesando 5 toneladas. Ora, sendo uma cobra aquática, ela deve ter, tal como todos os outros demais animais aquáticos, possuir uma gravidade específica, quase idêntica à da água. Em outras palavras, cada metro cúbico de cobra pesa o mesmo que 1 metro cúbico de água, ou seja, 1 tonelada métrica. Agora, supondo que o corpo se afile consideravelmente em direção à cauda e que os 80 centímetros citados por Andy Beck representem o diâmetro máximo, consideremos a cobra como um cilindro de, digamos, 50 centímetros de diâmetro. Isso é 25 centímetros de raio, que é a metade. Seu peso seria então 40 vezes 0,25 ao quadrado vezes π, o que equivale a cerca de 7,8 toneladas. Pelo mesmo método, podemos afirmar que se uma cobra perfeitamente cilíndrica de 40 metros pesasse 5 toneladas,
Seu diâmetro seria de 39 centímetros. No geral, considero 5 toneladas um peso bastante razoável para uma cobra de 40 metros. Se esse é o peso normal para esses monstros, torna-se menos surpreendente que nenhuma das pessoas que alegaram ter abatido um exemplar tenha trazido consigo um espécime, ou que tenha esperado até que a carne se decompusesse, assim para poder tirar os ossos. Nos trópicos, a carne se decompõe rapidamente, e o fedor que emanaria de 5 toneladas de carne é melhor nem falar sobre isso. Mas serpentes de 5 toneladas não são os únicos monstros relatados nessa parte do mundo, aqui na América do Sul. O Marquês de Wavrin escreve que, nas imediações do Alto Paraguai, dão o nome de minhocão a uma serpente mais ou menos fabulosa. O primeiro cientista a se interessar pelo minhocão, ou em sua grafia portuguesa, minhocão, foi Fritz Müller, um embriologista alemão que vivia no Brasil. A princípio, ele não deu atenção ao que pareciam ser histórias absurdas de um animal de 45 metros de comprimento e 4,5 metros de largura, coberto ainda por cima por uma couraça óssea, capaz de derrubar árvores como se fossem folhas de grama, desviar o curso do rio e transformar a terra firme em pântanos insondáveis. Mas, gradualmente, ele reuniu depoimentos de pessoas que alegavam ter visto tal animal, e que falavam dele não como um monstro, mas como um animal desconhecido de proporções gigantescas, até que, por fim, ele redigiu um relatório sobre a provável existência no Brasil de uma enorme criatura anfíbia. A palavra minhocão é um superlativo da palavra minhoca, então minhocão é o mesmo que minhoca gigante. No final da década de 1860, a criatura fez uma aparição notável nas imediações de Lages, em Santa Catarina, a cerca de 9,6 quilômetros da cidade. Francisco de Amaral Varela avistou um animal estranho de tamanho gigantesco. De acordo com ele, tinha 90 centímetros de espessura, mas não era muito comprido, e possuía um focinho semelhante ao de um porco. Contudo, ele não soube dizer se o animal tinha patas. Não ousou atacá-lo sozinho, mas, quando chamou seus vizinhos, a criatura se afastou pesadamente, de um modo desajeitado, deixando para trás um rastro de sulcos profundos, com cerca de 90 centímetros de largura, antes de desaparecer no solo. Algumas semanas depois, uma vala semelhante, que pode ter sido feita pelo mesmo animal, foi vista do outro lado de Lages, a quase 6 quilômetros da primeira. Seguiram o rastro do animal, que finalmente os levou para debaixo das raízes de um grande pinheiro, e depois se perdeu em um terreno pantanoso. Um homem chamado Emil Odebrecht estava fazendo um levantamento topográfico para uma estrada de Itajaí até o planalto do estado de Santa Catarina, e em uma vasta planície pantanosa, seu progresso foi interrompido por valas sinuosas ao longo do curso de um riacho. E, de acordo com ele, eram largas demais para ele atravessar a pé, mas não tão largas ao ponto de ele não conseguir saltar sobre elas. Em janeiro do início da década de 1860, Antônio José Branco, que morava em um afluente do Rio dos Cachorros, a 10 quilômetros de Curitibanos, em Santa Catarina, e havia passado 8 dias fora com toda a família, voltou para casa e encontrou a estrada erodida, enormes montes de terra espalhados a uma trilha sulcada de 3 metros de largura e cerca de 800 metros de comprimento, que terminava em um pântano. O rio, inclusive, havia desviado seu curso por causa disso. O trajeto do animal desenrolou-se em sua maior parte no subsolo, e no ponto em que ele mergulhou sob o riacho, várias araucárias foram derrubadas. Uma dessas árvores, inclusive, com as cascas completamente arrancadas, ainda podia ser vista em 1877. Centenas de pessoas acorreram de Curitibanos e outras localidades para testemunhar a obra do minhocão. Certa noite de 1849, após um longo período de chuvas, ouviu-se o som de chuva caindo na casa de João de Deus, situada na proximidade do Rio dos Papagaios, no Paraná. Contudo, o céu estava limpo e repleto de estrelas. Na manhã seguinte, uma vasta extensão de terra, situada na outra vertente de uma pequena colina, foi encontrada completamente solapada. Sulcos profundos conduziam um platô pedregoso, onde montes de argila de tonalidade branca-avermelhada denunciavam o trajeto percorrido pela besta até embrear-se no leito de um riacho, que desaguava no Rio dos Papagaios. 3 anos mais tarde, Lebino José dos Santos dirigiu-se ao local e deparou-se com os rastros ainda visíveis e concluiu que a passagem fora efetuada por 2 animais, cujos corpos teriam entre 1,80
e 3 metros de espessura. O Sr. Lebino relatou ainda que, na mesma região, uma mulher que se dirigia certa manhã para buscar água encontrou a poça d'água completamente destruída e avistou um animal que, de acordo com ela, era tão grande quanto uma casa, arrastando-se pelo solo ao se afastar. Ela alertou os vizinhos que chegaram tarde demais para ver o monstro em si, mas puderam observar o rastro deixado por ele, no ponto em que cruzara uma rocha antes de submergir nas águas profundas. Nas imediações, um jovem testemunhou a queda repentina de uma grande araucária, sem que houvesse qualquer causa visível pelo ocorrido. Ele correu até o local, notou que o solo ao redor se movia e avistou um imenso animal, de aspecto vermiforme e coloração negra, não mais comprido que um laço, cerca de 24 metros, dotado de 2 chifres móveis na cabeça, os quais se mantinha recolhidos junto ao corpo. O animal revolvia-se na lama. Os relatos quanto ao tamanho e à aparência dessa criatura, observa Müller, são muito incertos. Pode-se suspeitar tratar-se de um peixe gigantesco, aparentado ao Lepidosirene e ao Ceratotus. O focinho de porco apresentaria certa semelhança com Ceratotus, ao passo de que os chifres no corpo apontam antes para os membros anteriores do Lepidosirene, se é que pode-se confiar nesses detalhes. De qualquer modo, valeria a pena realizar investigações mais aprofundadas sobre o minhocão e, se possível, capturá-lo para um jardim zoológico. Fritz Müller não é a única autoridade a respeito do minhocão, nem sua teoria sobre a identidade da criatura é a única ou a mais provável. A Gaceta de Nicarágua, de 10 de março de 1868, publicou uma carta de Paulino Montenegro relatando como, durante uma viagem à Concórdia, em fevereiro, ele ouviu dizer que uma cobra gigantesca havia se instalado em um local chamado La Cutila. Ele dirigiu-se até lá com alguns amigos e avistou rastros que o convenceram da existência de algum animal de grande porte. 5 anos antes, uma espécie de plataforma de terra havia surgido, sem causa aparente, ao pé de uma colina. Um camponês que plantou nela, confiante, algumas árvores frutíferas. Contudo, em 1863, o solo cedeu, expondo uma grande rocha, e, no entanto, não havia água que pudesse ter provocado o afundamento. Pouco a pouco, as árvores foram cedendo, grandes carvalhos chegaram a ser derrubados, e enormes blocos de rocha foram arremessados para cima, até que, em dezembro, acabaram por bloquear a estrada entre Xixiguas e San Rafael del Norte. O solo ainda apresentava muitas fendas e alguns pontos haviam sido desmoronados. Estava claro que havia sido minado por baixo. Quando Montenegro chegou, o rastro mais recente tinha 3 dias e revelava a presença de 2 animais. O rastro deixado no solo fofo permitia ver o ponto exato onde a besta havia derrubado um carvalho e, em seguida, recuado, aparentemente assustada com o estrondo. 2 rastros partiram dali. Um seguia diretamente para dentro de uma poça d'água. O outro, de maiores dimensões, atravessava primeiro um trecho de solo pedregoso, onde atingia 1 metro de profundidade, e depois mergulhava em linha reta na mesma poça. As raízes das árvores que se encontravam no caminho haviam sido rompidas pelo atrito, e rochas que pesavam mais de 1,5 toneladas haviam sido empurradas para o lado. A julgar pelas marcas deixadas na lama, os animais pareciam possuir escamas. Montenegro estimou que eles deveriam ter cerca de 12 metros de comprimento. Mas como é que é possível determinar o comprimento de um animal apenas a partir de um sulco no solo? E 3 metros de altura e 1,5 metro de largura. Localmente, essas criaturas eram conhecidas como serpentes, traduzindo, serpentes. O nosso querido Percy Fawcett também parece se referir ao minhocão quando escreve: fala-se aqui de outro monstro fluvial, peixe ou castor, capaz de, em uma noite, arrancar uma enorme seção da margem do rio. Os indígenas relatam a presença de pegadas de algum animal gigantesco nos pântanos que margeiam o rio, mas alegam que ele jamais foi visto. Os relatos costumam ser bastante vagos quanto ao tamanho e à forma do animal. De fato, presumiu-se, com base nas evidências insuficientes, tratar-se de uma minhoca monstruosa, simplesmente por deixar rastros sulcados, semelhantes aos de uma minhoca. É bem possível que possua patas ocultas sob a terra ou a lama, embora nenhum observador as mencione. O Dr. Bode, que resume o relatório de Müller em sua obra, acredita que o minhocão poderia ser muito bem algum tipo de tatu gigante. A carapaça óssea por vezes mencionada, o focinho curto
e os chifres, que na verdade não passam de orelhas eretas, remetem ao seu conjunto a algum tipo de Glyptodon, visto que esse animal dotado de garras poderosas era um escavador, tal como os tatus atuais, aos quais se é aparentado. A semelhança entre as duas figuras mostra-se, em certos aspectos, notável, tal do seu comprimento que ultrapassava 3 metros. As galerias por ele escavadas devem ter provocado consideráveis desmoronamentos no solo. Na África, as tocas abertas pelo Oricteropo, um animal de porte muito inferior, frequentemente causam desabamento de trechos inteiros de estradas, interrompendo o tráfego. Apenas um hábito separa o minhocão do Glyptodon. Ele é anfíbio. Os tatus certamente não são, embora hoje se saiba que são excelentes nadadores. Eles atravessam riachos estreitos correndo pelo fundo e, em rios maiores, enchem o intestino de ar até flutuarem, apesar de sua pesada couraça. Não há razão para que um tatu gigante não pudesse adotar um estilo de vida semiaquático, assim como certos dinossauros. Com suas escamas, poderia facilmente ser confundido com uma cobra gigante, caso apenas sua cabeça e a enorme cúpula de sua carapaça, com mais de 90 centímetros de largura, estivessem visíveis acima da água. As lendas de supostos répteis gigantescos podem ter surgido do fato de as pessoas avistarem Glyptodons e sucuris aquáticas de grande porte, confundindo as duas criaturas. Obviamente, são mais necessárias evidências antes que se possa extrair uma conclusão tão ousada. Contudo, dada a data de comparativa recente dos Glyptodons, sua sobrevivência não seria tão surpreendente. Pessoalmente, inclino-me a crer que um terceiro animal possa ter contribuído para a confusão em torno dessa história. As monstruosas cobras aquáticas guardam tamanha semelhança com a grande serpente marinha das lendas, a qual certamente não é uma cobra, visto que se move ondulando verticalmente, ou seja, para cima e para baixo, e não lateralmente de um lado para o outro. E me pergunto se tais criaturas não seriam, na verdade, cetáceos primitivos, conforme sugeriu Brandon Kelong em 1936, em a sua obra. As etapas iniciais da história dos cetáceos, mamíferos que retornaram à vida marinha, podem ter transcorrido em lagos e rios de água doce. Alguns dos cetáceos possuíam uma espécie de cota malhada, constituída por anéis de escamas córneas dispostas ao redor do corpo. As fileiras de nódulos presentes na pele do dorso de algumas das toninhas, do gênero Neomeris, constituem um vestígio dessa antiga couraça. Se um cetáceo primitivo tivesse sobrevivido até os dias de hoje, sua cabeça, erguendo-se acima da superfície sobre um pescoço tão flexível quanto de uma foca, e suas costas escamosas, o fariam assemelhar-se muito ao de uma serpente monstruosa. Contudo, tudo isso pode não passar de uma teoria, pois sabemos muito pouco sobre o minhocão, e atualmente pode até estar extinto, porque mais de 2 séculos se passaram e os relatos do animal praticamente desapareceram. De qualquer modo, é uma hipótese mais provável do que a de que um dos gigantes sobreviventes seja aqueles dinossauros, que parece saltar à mente dos românticos sempre que estes tomam conhecimento da descoberta de enormes pegadas, ou de vislumbres de vastos animais aquáticos do continente verde. Mas e você? Acredita na existência na Amazônia de uma cobra tão grande que chega a ser 3 vezes maior que a titanoboa? Acredita que o minhocão seria um tatu pré-histórico sobrevivente? Que as histórias de avistamentos de serpentes marinhas no oceano seriam na verdade avistamentos de primitivos cetáceos como o basilossauro? Qual a sua opinião?